Hoje é dia de falar sobre um assunto muito falado nos últimos dias. Tem os defensores das BDRs e tem os defensores da compra de ações de ativos internacionais direto nos Estados Unidos, na Bolsa Americana. Mas e aí, será que BDR vale a pena? As BDRs foram liberadas recentemente para o investidor comum, um investidor que não é investidor profissional. Isso é um grande ponto para todos os investidores, é muito boa essa notícia. Mas fica a dúvida, será que vale a pena comprar BDR mesmo ou será que vale a pena abrir uma conta numa corretora nos Estados Unidos e comprar as ações direto lá? E é justamente essa análise que a gente vai fazer no vídeo de hoje. Prós e contras das BDRs e prós e contras de comprar ações direto na Bolsa Americana. Bora lá! Sejam todos muito bem-vindos, eu sou David Guedes, esse é o canal A Ótica do Dinheiro. Se você ainda não é inscrito no canal, já aproveita antes da gente começar a falar sobre BDRs e ações direto no exterior. E já se inscreve direto aí no canal, já ativa as notificações ali marcando todas para que você não perca sempre que sair conteúdo novo aqui. E independente se você é inscrito novo ou antigo, já deixa o seu like também nesse vídeo, porque isso, além de nos ajudar bastante a seguir produzindo conteúdo, ajuda também a outras pessoas encontrarem esse conteúdo, porque o YouTube acaba entendendo que o conteúdo tem relevância e entrega para mais pessoas. Bom, mas afinal de contas, o que são BDRs? BDRs vem do inglês Brazilian Depositary Receipt, que são certificados de depósitos de valores mobiliários, ou seja, o banco vai lá e compra as ações da Apple, por exemplo, e vende para você aqui um recibo dessas ações. Dessa forma, você não precisa ter uma conta no exterior e investir diretamente em dólar. Você consegue comprar esse ativo na própria Bolsa Brasileira. Lembrando que BDRs são conversíveis em ações. Beleza, e como você faz então para comprar BDRs? Basta você ter uma conta em uma corretora de valores e exatamente lá no seu home broker, no mesmo lugar onde você vai para comprar uma ação brasileira aqui na Bolsa, você vai lá, digita o ticker da BDR que você quer comprar. Por exemplo, a APL34 para comprar BDRs de ações da Apple e pronto, mesmo esquema, só esperar executar lá que você tem as ações da Apple via BDRs. Ok, e caso você queira comprar as ações direto nos Estados Unidos, o que é que você tem que fazer? Bom, aí não adianta ter conta simplesmente numa corretora aqui no Brasil. Você vai ter que ter conta em uma corretora nos Estados Unidos. Hoje, para facilitar, a gente tem opções de corretoras que tem o menu todo em português, corretoras nos Estados Unidos de brasileiros aqui, então facilita bastante para quem não domina o inglês, por exemplo, ter conta lá, super facilitado também, mas o fato é que você vai ter que criar uma conta, ter uma conta em uma corretora lá no exterior para poder comprar ações e ativos internacionais direto lá nos Estados Unidos em dólar. Bom, mas e aí? Que será que vale mais a pena? Comprar as BDRs aqui ou comprar as ações americanas direto nos Estados Unidos? Como eu observei que tanto no Twitter quanto no Instagram e até mesmo aqui no próprio YouTube, as coisas são muito polarizadas às vezes, a informação vem com um certo viés, ao passo que a gente tem os grandes defensores da compra de BDRs e de outro lado os grandes defensores da compra direta de ativos nos Estados Unidos, eu resolvi fazer aqui de maneira extremamente neutra um comparativo sobre prós e contras de comprar BDRs e de comprar ações direto nos Estados Unidos. Para isso, eu separei aqui 6 quesitos para a gente analisar quais as vantagens e desvantagens de cada uma das formas de se investir fora do Brasil. O primeiro deles é o spread. E o que é o spread? O spread é a diferença que a gente tem que pagar por ter algo, ou seja, os custos implícitos na aquisição. Por exemplo, se uma ação nos Estados Unidos custa exatamente $100 e eu vou ter que desembolsar na operação como um todo $102 para ter essa ação, eu vou ter ali um spread de 2%. Ou seja, os meus custos para adquirir esse ativo são de cerca de 2%. Só um adendo aqui que a taxa de corretagem fica de fora dessa análise aqui que a gente vai fazer do spread. Bom, eu analisei aqui o comportamento da BDR da Apple, a APL34, a título de exemplo, obviamente. Lembrando que essa é uma das ações, uma das BDRs mais líquidas da nossa bolsa e tem se provado assim nos últimos pregões. Uma unidade de APL34 representa 10% de uma ação da Apple. E no fechamento do último pregão, uma unidade
da BDR da Apple estava custando R$ 64,86. Já a ação da Apple fechou o último pregão cotada a 115,04 dólares. O dólar, por sua vez, fechou cotado a R$ 5,62. Guarda as informações aí. Isso quer dizer que em reais o preço de fechamento de uma ação da Apple era R$ 646,52. Como a BDR é 10% de uma ação da Apple, isso é igual a R$ 64,65. A diferença desses R$ 64,65 para os R$ 64,86 do preço de fechamento da BDR em si, é que é o spread implícito aqui, que se você for fazer o cálculo dá aproximadamente 0,32% de diferença. Cabe o parênteses aqui que não existe uma regra, não é 0,32% sempre. Aqui eu estou pegando um exemplo. Se você for observar o comportamento das BDRs, você vai ver que existem variações, sim, dependendo da liquidez do ativo, dependendo do volume de negociação. Essa diferença pode ser maior ou menor, mas segundo o exemplo da Apple, para ficar bem claro aqui para a gente, foi de 0,32 no último pregão. Além disso, a gente pode acrescentar como uma espécie de spread também, um custo de se ter BDRs, 5% dos dividendos que você receber das ações americanas. Ou seja, mantendo ainda no exemplo da Apple, que pagou 0,79 dólares por ação nos últimos 12 meses como dividendo, significa dizer que 4 centavos de dólar teria sido o seu custo desses dividendos, então você não receberia 79 centavos de dólar e sim 75 centavos de dólar. E investindo direto nos Estados Unidos, como é que é o spread? Bom, para começo de conversa, já não existe esse 5% sobre os dividendos. Você recebe líquidos esses dividendos, lembrando sempre que existe uma tributação lá nos Estados Unidos, independente de BDR ou não, de 30% sobre os dividendos, diferente do que a gente tem aqui no Brasil, que os dividendos não sofrem tributação ainda. Bom, e qual é o spread implícito na compra de ações direto nos Estados Unidos? Se eu quisesse comprar ações da Apple direto lá. Para começar, eu precisaria ter a conta na corretora nos Estados Unidos e dependendo da corretora eu precisaria fazer uma remessa. Essa remessa teria um spread para conversão futura do dólar ou diretamente algumas corretoras podem oferecer a opção de você converter direto lá, então você faz uma TED para a corretora e lá mesmo você faz a conversão do real para o dólar e do dólar para o real quando for necessário. Só que essa operação tem na média, pelos dados que eu levantei, cerca de 2% de spread, ou seja, sobre a cotação do dólar você vai pagar cerca de 2% a mais, além do IOF de 0,38%. Lembrando que isso vale tanto para compra quanto para venda. Quando você for converter de dólar para real, também existe o mesmo spread. Isso significa dizer, para facilitar os seus cálculos aí, que se você quiser comprar em ações americanas o equivalente a R$1.000, e para simplificar o cálculo aqui, você resolve vender 2 meses depois essas mesmas ações pelo mesmo preço que comprou, levando só em consideração o spread de compra e de venda, significa dizer que esses R$1.000 na verdade virariam cerca de R$953 líquidos. Então aqui nesse nosso primeiro quesito fica fácil perceber que o custo de comprar ativos direto no exterior acaba sendo um pouco mais alto do que nas BDRs. Então, ponto para as BDRs no quesito spread. Segundo quesito, diversificação. Na Bolsa Brasileira a gente tem atualmente cerca de 670 BDRs disponíveis. Já na Bolsa Americana fica até difícil da gente calcular, porque dependendo da corretora você vai ter um leque até maior de opções, mas pelo menos cerca ali de 2.800, 3.000 ações você vai poder comprar, além de uma infinidade de ETFs e até outras classes de ativos que você vai poder comprar direto no exterior. Então aqui disparado em termos de possibilidade de diversificação, ponto para investimentos direto no exterior com uma corretora nos Estados Unidos. Próximo quesito, imposto sobre a venda. Para BDRs, você tem o famoso imposto sobre ganho de capital, que funciona mais ou menos como na compra e venda com lucro de ETFs aqui no Brasil. Esse imposto sobre ganho de capital é de 15% sobre o lucro. Ou seja, se você comprou um ativo por R$100 e vendeu posteriormente por R$110, você vai ter que pagar R$1,50 de ganho de capital, imposto de renda, que são 15%
sobre os R$10 que você teve de lucro. Já se você for comprar direto nos Estados Unidos, tem uma grande faixa de isenção para até R$35 mil em vendas dentro do mesmo mês. Então, se você vender R$34.900 dentro do mesmo mês, você não paga nada de imposto de renda. Aqui não precisa nem falar que, independente do tamanho do seu patrimônio, você pode se beneficiar muito dessas vendas de até R$35 mil quando você compra ativos no exterior. Então, ponto aqui para compra direto nos Estados Unidos. Outro quesito para a gente avaliar aqui é o investimento mínimo, porque isso pode fazer diferença também para você. Para BDRs, infelizmente, a gente tem que comprar pelo menos uma unidade. Isso não faz tanta diferença para determinadas ações, mas, por exemplo, se você quiser comprar uma única BDR da Amazon, por menos de uma bagatela de R$9 mil, ao menos da data que eu estou gravando esse vídeo, você não consegue comprar a Amazon via BDRs, porque uma unidade custa mais de R$9 mil hoje. Já lá nos Estados Unidos, não existe muito essa de investimento mínimo. Você consegue comprar frações muito pequenas de uma ação, o que facilita porque você consegue, por exemplo, investir $20 na própria ação da Amazon. Então aqui, claramente, nesse quesito, embora para algumas pessoas com patrimônio maior isso possa não fazer diferença, mas para a maioria dos investidores, dado os valores que a maioria dos investidores brasileiros tem para investir, isso sim pode ser relevante. Então o ponto aqui fica com investimentos direto no exterior. Próximo quesito, imposto de renda sobre herança. Como no Brasil o imposto sobre herança tende a ficar entre 4% e 8%, caso você invista em BDRs, é exatamente essa faixa de imposto de renda que você vai ter para pagar. Já nos Estados Unidos a gente tem um imposto de renda sobre herança um pouquinho mais salgado, de cerca de 40%. E embora existam algumas manobras legais a se fazer, como a abertura de uma offshore para poder pagar muito menos imposto, isso na prática só vai fazer sentido para quem tem um patrimônio milionário em dólar. Porém, existe uma faixa de isenção de imposto sobre herança nos Estados Unidos para quem tem até $60 mil. Ou seja, como esse quesito aqui carece de uma análise um pouquinho mais aprofundada, pode ser que faça sentido BDR para você ou investimento direto no exterior, eu vou jogar aqui um ponto para cada lado para ficar neutro, então pode ser que valha a pena para você um ou outro. Dessa forma você consegue avaliar para que lado vai esse ponto. E o último quesito é a declaração de imposto de renda. Por quê? Porque se você tiver BDRs, a declaração de imposto de renda é exatamente a mesma declaração de imposto de renda que você já está acostumado, se já investe em ações, por exemplo, a fazer, porque é só um item a mais ali, as BDRs, no próprio sistema de imposto de renda aqui do Brasil. Já se você tem ativos diretamente no exterior, vai ficar um pouquinho mais complicado, ao menos na primeira vez que você for fazer, porque aí você vai ter que seguir os moldes para ativos nos Estados Unidos, que é um pouquinho diferente daqui do Brasil. Nesse quesito, como as BDRs são um pouco mais simplificadas, vai ponto para investimentos no exterior através de BDRs. E como esse tema divide muito opiniões, eu quero saber qual é a sua opinião. Qual você acha mais vantajoso? Investir através de BDRs ou através de investimentos diretos no exterior com uma corretora lá? Deixa aqui nos comentários, eu quero muito saber a sua opinião e quem sabe você não consegue agregar também a decisão de outras pessoas sobre como se expor ao mercado internacional. Então é isso, espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Se esse foi o caso, não esquece de deixar o seu like. E se o vídeo te ajudou, compartilha também com quem você acha que pode se interessar pelo tema. Assim você consegue ajudar outras pessoas também através do nosso conteúdo aqui. Vejo você no próximo vídeo e não esqueça, tenha sempre muito foco e visão de longo prazo. Nós somos a Ótica do Dinheiro.